Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão. Hoje trouxemos para conversar conosco o Padre Jesus Hortal. Ele é o magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC. E ele é um estudioso das questões, não apenas religiosas, que é natural, mas também da educação brasileira. Vamos conversar sobre isso tudo. Eu queria perguntar ao Padre Hortal, logo de saída, a respeito do que está acontecendo no mundo, eu diria. Por que tanta violência? Sim, me parece que o século XX que se está encerrando tem sido um século extremamente violento. E até eu escrevi um pequeno artigo sobre isso no jornal da PUC, mostrando toda essa série de massacres que tem acontecido, desde a massacre dos armênios em 1912 até os acontecimentos recentes em Timor-Leste ou em Kosovo, sem esquecer a enorme barbaridade do Holocausto. A mim me parece que há um fato fundamental. O século XX começou com uma exaltação da ciência, da tecnologia, da natureza humana, da liberdade e um certo esquecimento de Deus. E isso, quando se perde o horizonte do valor fundamental, do valor absoluto, e o único valor absoluto é Deus, a vida humana perde o seu valor. O senhor acha que, quer dizer, no início do século que passou, né, que nós estamos entrando agora já num novo século, terá havido então um abandono de Deus? Mas muitas coisas eram feitas também em nome de Deus, como se ele pudesse ser responsável, não é, com as barbaridades ou pelas barbaridades que foram cometidas pelos nazistas, por exemplo. Não é? Em nome de Deus não se podia cometer. Não se pode dizer que os nazistas, por exemplo, agissem em nome de Deus. Não, nem em nome... Era um mito, o mito da raça. Isso, né? Mais que tudo. Exatamente. E aí que precisamente vem os dois grandes regimes opressores e que realmente cometeram maior número de crimes foram o nazismo e o comunismo. Foi. E os dois eram regimes que abandonaram realmente a Deus. O nazismo por um mito da raça absolutamente sem sentido, o comunismo em nome de uma igualdade e de uma pretensa cientificidade que seria o materialismo dialético. Eles falavam nesse materialismo dialético. Portanto, Deus já não existia. Não existia. Não é? No horizonte dos dois regimes, Deus não existia. E aqui, como, enfim, muita gente andou passando a mão por cima dos comunistas, o senhor lembra bem, como se matou nesse regime, na antiga União Soviética, em nome do que não se pode... Em nome, claro, de uma classe, se pode dizer, que era o mito da igualdade de classes e do domínio do proletariado. Pois é, mas matando tanta gente. Stalin foi um dos maiores fascínoras, sem dúvida nenhuma, da história da humanidade, um homem que deixou este século XX com uma aura profundamente negativa. Sim, mas a mesma coisa aconteceu, por exemplo, na China. Podemos lembrar a Revolução Cultural Chinesa, quantos milhões de mortos deixou. Ou o regime comunista cambojano, por exemplo, que matou uma quantidade tão grande para um país tão pequeno, né? Um terço da população se calcula que foi exterminada. Mas, Padre Hortal, o senhor vê, em nome de outras religiões, tem as grandes religiões que nós respeitamos, em geral, as religiões. Mas o senhor vê, Timor-Leste, onde morreram 200 e tantos mil cidadãos. Que para aquele país foi uma quantidade enorme. Muito, porque era 25% de toda a população do Timor-Leste. Mas matava-se porque eles eram católicos, apostólicos romanos, e havia uma maioria muçulmana lá dentro, ou porque a Indonésia tinha outras ideias para o Timor-Leste. Eu Como creio é que se pode defender isso? Com a dinâmica dos grandes imperialismos. Os
grandes imperialismos nunca suportam uma resistência interna. E então se tende a uma assimilação forçada, a fazer todos iguais. E afortunadamente a vida humana é muito mais do que uniformidade. E exatamente ao tentar suprimir as diversidades, ao tentar reduzir tudo a uma falsa uniformidade, a única possibilidade que existe é suprimir os contrários. E quando se faz isso, se podem invocar muitas razões, inclusive a religião, né? Mas o móvel fundamental não é a religião. É realmente isso, suprimir aquele que é diferente de mim, porque ao colocar-me algo de diverso, desafia a minha própria vida. E aí realmente não posso aceitar o outro. E aí está a grande dificuldade. E aí a raiz da violência. O senhor é um pensador, o senhor é jesuíta, enfim, com tantos anos já de formado, 41 anos de Brasil. 41 anos de Brasil, completei em outubro. Pois é, que, enfim, já é uma idade, como se pode dizer. O senhor é espanhol, nasceu em Salamanca, toda a sua família é de lá, mas o senhor tem, portanto, uma cultura que eu diria polifacetada, porque ela começou na Europa e se completou e se enriqueceu aqui em nosso país. Como é que fica no seu espírito, por exemplo, a devolução de Macau à China? O que isso representa? Macau é uma cidade onde tem 3, 4% só de pessoas falando português, mas com uma cultura bastante acentuada, parecida com a nossa, não é? Porque são ruas, né? Ruas com o nome... É verdade, a marca cultural portuguesa é forte, apesar de que, inclusive, o próprio governador de Macau, quando eu estive lá há 2 anos, nos falou que ele calculava que apenas 1,8% da população falava português. 1,8%, menos até do que os 3% que andam falando. Exatamente. Né? Então, realmente, nesse ponto, não tem dúvida que Portugal deixa uma marca, mas uma marca que fica muito ameaçada, porque a cultura vai bastante unida com a língua, não tem dúvida. E Macau, dentro desse imenso colosso que é a China, pois vai ser muito difícil que conserve a sua língua, sobretudo a sua cultura. O que restou, né? O que restou. A arquitetura, sim, porque é indelével. O tipo de organização, enfim, a gente ia pelas ruas e tinha a impressão de estar por qualquer rua, inclusive daqui do Rio de Janeiro. Tem coisas muito semelhantes, eu diria. Do ponto de vista arquitetônico? Arquitetônico, sim, do ambiente. E os nomes? Sim, os restaurantes, comida caseira. A gente encontrava escrito assim, comida caseira, né? E algo, como se fosse aqui. Como se fosse aqui, realmente, né? Embora se a gente entrava lá, a comida caseira era bastante mais apimentada do que por aqui. Mas na Bahia, mais ou menos, encontra algo semelhante. Tranquilo, estaria em casa. Exatamente. Né? Se pensasse na Bahia, estaria em casa, né? Mas, enfim, a devolução de Macau, temos que ter em conta que propriamente não é uma devolução. Portugal nunca conquistou Macau. Portugal recebeu Macau. Foi um oferecimento da própria China para favorecer o comércio com a Europa. Como se fosse um entreposto. Era um entreposto. Foi esse o sentido. Das possessões do Oriente, Macau foi uma possessão não conquistada, mas recebida. Então, nesse sentido, não se pode dizer que já a morte do imperialismo era um mecanismo de comércio internacional que hoje não tem muito sentido. E por isso é lógico que volte para a China. O presidente de Portugal, Jorge Sampaio, que aliás é um homem muito simpático, sim, ele estava eufórico no dia da entrega. Claro. Eu tenho a impressão que também deve aliviar um bocado de problemas, né? Porque... Bom, muitos problemas já não tinham, porque o exército português saiu de Macau há mais de 20 anos. Não tinha nenhum soldado português em Macau. Tinha policiais apenas, não existia exército, e todos os policiais que eu vi lá eram chineses, não eram portugueses. De modo que, desse ponto de vista, Portugal não tinha problemas.
tinha um problema mais de caráter político, enquanto que a China, claro, tinha já uma presença muito forte em Macau, de tal forma que se pode dizer que quem governava Macau era mais a China do que o próprio Portugal. Mas o problema não vai ser igual em Taiwan, não é? Porque lá aí a briga vai ser mais feia, não é? Vai ser bem mais complicado. Inclusive porque até é muito mais questionável que Taiwan seja parte integrante da China. Mesmo que... Era o contrário. Enfim, historicamente, quando que a ilha de Formosa foi realmente conquistada pelos chineses? Acho que foi no século XVIII, mais ou menos deve ter sido. Posteriormente foi dominada pelos japoneses. Bom, e a própria China também foi. E, sim. Então, a China dominou durante um certo tempo. Os japoneses conquistaram da China, não conquistaram diretamente, né? Mas o grande personagem ignorado pela história em Taiwan são os taiwaneses. Porque quem domina atualmente também não é Taiwan, não são os taiwaneses, são os chineses que chegaram do continente fugindo do regime comunista, quando Chiang Kai-shek se refugiou lá. Então, nesse sentido, claro, podem dizer, na realidade, aquilo é China, porque são chineses que dominam. E é verdade. O senhor pode estranhar por que nós estamos conversando sobre coisas dessa natureza, mas tem tudo a ver. Eu vou lhe explicar, porque eu quero chegar ao Timor-Leste. E quero chegar a uma preocupação que pelo menos eu tenho como educador, como membro da Academia Brasileira de Letras, que é a língua portuguesa. Por que nós estamos, de uma certa forma, trabalhando com muita parcimônia na defesa da língua portuguesa nesses lugares, como é o caso de Goa, como é o caso de Macau, como seria o caso, enfim, do Timor-Leste, quando nós já temos 200 milhões de falantes e muita gente achando que a língua portuguesa é uma língua forte e de uma cultura forte, que nós poderíamos estar, na verdade, ampliando os domínios da língua portuguesa, porque isso seria uma forma também de colocar a nossa cultura mais adiante. O senhor é partidário dessa tese ou o senhor acha que esse é um esforço que não tem muito sentido? Não, eu acho que é fundamental que defendamos a língua portuguesa. A língua portuguesa é um veículo de comunicação mundial. É uma das grandes línguas cultas faladas no mundo. Então, nesse sentido, me parece que é importante que a língua portuguesa marque presença. Mesmo que já nesses pequenos enclaves como Goa, onde realmente houve uma cultura portuguesa muito florescente. Infelizmente, a Índia está sendo muito, digamos assim, radical na implantação de uma cultura própria indiana e quase tentando apagar os vestígios da dominação portuguesa. Como a Indonésia quis fazer. A Indonésia tentou fazer, mas não conseguiu. Não, pois. E aí em Timor-Leste, de fato, há um futuro, me parece bastante claro, da cultura de língua portuguesa. Eles querem aprender português, eles estão pedindo material de alfabetização. Exatamente. Eu, há pouco tempo, estive com o ministro Lampreia e disse para ele, a academia estaria disposta até a ceder gratuitamente uma coleção de vocabulários para oferecer sem ônus, né, lá para os timorenses. Eu acho que cada um de nós tem que dar uma pequena ajuda e quem sabe a universidade pode e deve dar também. Bom, nesse sentido, temos tido alguma colaboração, digamos, sobretudo com a África, né? Temos estudantes de Angola, Moçambique, na PUC, sim, e Cabo Verde. Temos tido uma certa colaboração, enfim, inclusive no campo da pós-graduação também, com bolsas de estudo para estudantes estrangeiros. Isso é bonito, eu acho que é o cumprimento do papel mais elevado da própria universidade. Agora, Padre Ottal, nós temos que conversar sobre valores, uma preocupação diária sua e uma preocupação, na verdade, de nós todos. Nós vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos com o nosso Frente a Frente, pela Rede Vida de televisão, falando sobre valores no ano 2000, com a participação do Padre Jesus Hortal, reitor da PUC do Rio de Janeiro. Até já. Muito bem.
Estamos de volta com o nosso Frente a Frente pela Rede Vida de Televisão, apresentando hoje aqui a entrevista com o Padre Jesus Hortal, reitor da PUC do Rio de Janeiro. Padre Hortal, uma preocupação que é dos religiosos, mas é dos educadores. E o senhor, no caso, reúne as duas condições e com muito brilho. O senhor é uma pessoa de muito respeito na comunidade universitária e na comunidade religiosa também. Valores, o respeito aos valores assalta-se como nunca. A gente pega um táxi, o motorista diz assim, e ontem foram 6 restaurantes aqui na Zona Sul assaltados um atrás do outro. Aí, na frente da casa de um amigo meu, de bicicleta, 2 rapazes fazem um carnaval todo dia sem que ninguém os puna, né? Roubando toca-fitas e quebrando vidros de carro. Uma festa. Parece que o negócio está pior do que nunca em matéria de segurança. O senhor atribui isso, que seria mais fácil, a uma crise econômica? Ou o senhor atribui isso também a uma crise de valores? Ninguém respeita nada nem ninguém. O que o senhor acha? As duas coisas. Eu creio que as duas coisas. No fundo, as duas coisas. Porque não tem dúvida que na violência influi muito a situação social, né? E há muita gente carente e às vezes se procuram soluções violentas para suprir essas carências. Mas não tem dúvida que é um fator básico e fundamental na questão dos valores, que é o individualismo radical da nossa época. Quando se fala, por exemplo, de neoliberalismo, etc., não podemos esquecer que o liberalismo originário do século XIX representava fundamentalmente um individualismo. O individualismo, o colocar todo ao centro no indivíduo, e não digo a pessoa, que é diferente, porque a pessoa tem uma natureza social pela sua própria natureza. O indivíduo tende a girar sobre si mesmo. E existe muito isso. Isso até se manifesta no campo religioso. Digamos, vamos colocar um exemplo bem típico. Isso. Nós temos em cada confissão religiosa, por assim dizer, um credo, né? Fórmulas de fé ou fórmulas de conduta que indicam claramente qual é o valor fundamental e qual é a crença de cada um. Digamos, se pegamos, por exemplo, os 10 mandamentos, e pegamos o credo em Deus Pai que os cristãos recitamos praticamente todas as confissões religiosas, ou pegamos a Shema que os judeus proclamam, né? O Senhor, que está inclusive repetida por Jesus no Evangelho: amarás o Senhor Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, etc, etc. Bem, são valores que colocamos como indiscutíveis. O que acontece hoje? Temos a mentalidade do supermercado religioso. O supermercado talvez seja o maior mecanismo para fomentar o individualismo. Como temos uma gama imensa de produtos, dentro de um supermercado encontramos talvez 40.000 produtos diferentes. Uma grande variedade. Enorme. Então, cada um vai e pega uma coisa diferente. Não há dois que peguem a mesma cesta. Cada um vai pegando uma coisa e outra. Perfeito. Mas é possível entrar num supermercado, escolher coisas diferentes e abandonar a cesta básica, onde estariam os 10 mandamentos? Eu diria que sim. Onde estão os 10 mandamentos? Eu diria que sim. E isso que se faz hoje. Cada um faz o seu próprio credo. Cada um... Particular? Particular. O seu próprio código de conduta. Não tem uma referência. E por isso é muito difícil que hoje alguém diga: bom, eu sou católico e então acredito em tudo que a Igreja Católica diz. Eu sou judeu, eu acredito, enfim, e admito todos os 303 mandamentos tradicionais da religião judaica, né? Eu acredito. Não. Eu acredito isto e aquilo outro não. Por isso, essa
por assim dizer, oferta do supermercado religioso. Isso o senhor acha que não é uma tendência positiva? Não é, porque é um facilitário. É uma falta de fidelidade. E a fidelidade é uma virtude fundamental. É o que acontece também, inclusive, na vida matrimonial. Hoje, por que se foge do matrimônio? Porque o matrimônio impõe fidelidade. Mas eu queria até que o senhor, por favor, com a sua experiência, com o traquejo que o senhor tem, o senhor me respondesse essa pergunta. É fato que hoje o matrimônio se faz com menos intensidade e se mantém com menos intensidade do que, por exemplo, há 20 anos atrás? Sem dúvida nenhuma. Estatisticamente está comprovado. Casa-se menos hoje? Casa-se menos, a percentagem dos que casam é muito inferior. Tem diminuído nos últimos anos perto de 20%. A percentagem dos que casam é muito mesmo. Aumenta, portanto, a percentagem da simples convivência de fato. Não, veja que não estou falando... Por que seria essa crise do casamento? Exatamente o que estou dizendo, está faltando a fidelidade. Mas por quê? Por esse individualismo. Estava falando exatamente disso, que a nossa época pode ser caracterizada como uma época radicalmente individualista. Não se reconhecem valores objetivos, cada um quer construir os seus próprios valores. E, consequentemente, digo, no campo religioso, no campo ético, etc., enfim, mesmo no campo patriótico também, etc., cada um pega aquilo que lhe agrada no momento. E por isso estamos numa época em que repetimos constantemente, eu acho. Eu acho. Eu acho. Na minha opinião. A meu modo de ver. Não se cita, digamos assim, valores tradicionais, não se diz, bom, enfim, a igreja me diz isto. Não, eu acho. E a solidariedade nisso, ela fica prejudicada. Exatamente. Porque solidariedade, ela pressupõe a antítese do que o senhor Por isso que eu estava fazendo a distinção antes entre indivíduo e pessoa. O indivíduo gira sobre si mesmo. A pessoa vive dentro de um contexto social. Tornamos-nos pessoa na medida em que nos socializamos e na medida em que nos sentimos solidários. A pessoa, por sua própria natureza, enfim, como diria Aristóteles, é um ser político, como ele dizia, ou seja, social. O senhor acha que então o que falta não é Aristóteles, é Sócrates? Com o seu conhece-te a ti mesmo. As pessoas não estão se conhecendo a si próprias e com isso sofrem. Sim. Não é verdade? Porque um homem que seja um indivíduo e não uma pessoa, ele vai ser difícil ele ser feliz. Sim. E por isso, veja, toda essa enorme proliferação de denominações religiosas, seitas, podemos dizer, inclusive, enfim, que está aparecendo. O que fazem? Mostram todo um sentido de solidariedade, como, digamos, temos na tradição judaico-cristã, que é um povo que é chamado por Deus para a salvação. O povo de Israel, ou, dentro da concepção cristã, o novo Israel, que é a igreja. Não. Todas essas que vão oferecendo a felicidade individual. O milagre precisa comprar com dinheiro. E o dinheiro traz isso? Tem na farmácia? Esse é o problema. É supermercado religioso, é o que eu lhe dizia. Então, no supermercado você vai comprar aquilo que me agrada. E por isso, enfim, me vão dar este tipo, enfim, para buscar a felicidade. E a felicidade que, então, perde, inclusive, o horizonte do infinito. O horizonte do próprio Deus, que é o infinito. E então, a pessoa se perde. Sim. Então, em lugar de servir a Deus, tenta servir-se de Deus. No fundo, essas pessoas acreditam em Deus, o senhor acha? Eu duvido. Eu também. Eu duvido. Sabe, cá entre nós, eu acabo duvidando, porque não é possível que esse tipo de conduta seja estimulado, não é?
Por Deus, eu não acredito. Agora, recentemente, nos festejos do final do ano, Dom Eugênio Salles, que é um amigo seu e meu também, fez uma missa muito bonita do Conselho Cultural da Arquidiocese, a que nós dois pertencemos, né? E ele depois conversou um pouquinho, o governador do Rio de Janeiro estava presente e tudo, e eu conversei com o Dom Eugênio, eu perguntei um pouco a ele sobre essas seitas. E ele me disse, quase que confidencialmente, mas eu acho que vale a pena nós conversarmos um pouco sobre isso, que são ideias ou são seitas de um fenômeno reversível. Ele considera que seja um fenômeno reversível, um fenômeno reversível. O senhor tem essa convicção também de que isso, num dado momento, vai parar e que todos voltarão a pensar como antigamente se pensava? Eu diria que, em grande parte, são um fenômeno passageiro. Não usaria a palavra reversível, porque eu não acredito muito que a história volte atrás. A história muda. Mas quando você não acompanha bem a história, repete. Completamente não. Nunca a história repete. Apesar do que se diga... Que nem aquele rio do Heráclito. Exatamente. Exatamente. Nunca passa pelas mesmas... Nunca a gente se banha nas mesmas águas. Nas mesmas águas, Quando a gente se banha num rio 2 vezes, banha-se em 2 rios diferentes na realidade. Isso é Heráclito, não é? Sim. Mas o senhor estava dizendo... Mas estava dizendo isso, enfim, que então não é que seja reversível, é passageiro. Ou seja, que haverá para frente, não sei. Mas não tem dúvida que uma época tão ferozmente individualista como tem sido a segunda metade do século XX, não se repetirá. E quer dizer, evoluiremos para uma sociedade mais solidária. E isso está muito claro e cada vez aparece mais. Agora, como se refletirá isso no campo religioso? Eu não me atrevo, me lembro um pouco do profeta Oséias, quando o rei de Israel o repreende e lhe diz: vai profetizar lá em Samaria e come lá o teu pão, porque mas aqui não... E ele disse: eu não sou profeta nem filho de profeta. Eu também não sou profeta nem filho de profeta. Mas que mudará, certamente mudará. Quer dizer, o senhor entra, como nós estamos entrando neste ano 2000, com uma expectativa de grandes mudanças no comportamento do ser humano, já que o senhor não quer falar nem indivíduo e nem alcança a pessoa. As pessoas não estão existindo pelo menos na intensidade devida. O senhor acha que o ser humano vai se modificar neste ano 2000? Neste ano 2000, não. Este ano 2000 vai continuar uma mudança que já está em andamento. Já está em andamento. Uma mudança, por exemplo, que se refletiu muito claramente já nessa espécie de fastio de tanta violência e de esquecimento de tantas pessoas. E por isso, me parece que, enfim, uma sociedade mais solidária, que pode, por isso, também ser muito mais justa, está já em andamento, está em gestação. O senhor acha que a culpa disso é o computador? Não. 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 É o homem mesmo. O computador, ao contrário, o computador nos tem propiciado uma comunicação instantânea e, consequentemente, um maior conhecimento dos outros, uma maior possibilidade de interação. Quando eu me sento diante do meu computador e abro um programa de chat e sei que posso conversar simultaneamente com uma moça que está em Pequim, com um rapaz que está no Cairo e com um professor que está em Seattle, por exemplo, é fantástico. Fantástico, não há dúvida. E aí podemos encontrar valores comuns. E podemos sentir a solidariedade humana, e podemos sentir que formamos parte de um único mundo, e podemos, portanto, tentar caminhar juntos, e podemos, por isso, construir uma sociedade muito mais solidária.
E aí, quando o senhor fala em construir uma solidariedade maior, uma outra, enfim, uma outra conduta, vem o problema da educação. Eu quero dar um pequeno intervalo que nós precisamos fazer agora e voltar no terceiro bloco, na entrevista com o padre Jesus Hortal, para falar sobre a educação no mundo e particularmente a educação brasileira, aqui no nosso programa Frente a Frente, pela Rede Vida de televisão. Até já. Muito bem. Estamos de volta com o nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão, hoje fazendo um programa, quase um programa especial, porque eu queria tanto já ter trazido há mais tempo o padre Jesus Hortal, reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ao nosso programa, mas chegou o momento no começo do ano, nós estamos com boas expectativas ou boas perspectivas, pelo menos, e devemos ter esse otimismo, porque senão a vida fica difícil, né? Uhum. Agora, padre Hortal, a sua outra face, que é a educação. O senhor é uma pessoa que é muito respeitada no meio educacional, nas reuniões que nós vamos, nos congressos, nas conferências, nos seminários, o senhor sempre é chamado para a mesa. Há um respeito muito grande pelo que o senhor representa como reitor da PUC, naturalmente. A PUC é uma das principais instituições universitárias do país, talvez a principal da iniciativa privada, né, como nós chamamos. O senhor acha que a nossa educação, nós estamos no começo do ano, com boas perspectivas? O senhor acha que, por exemplo, esse processo de avaliação, o senhor acha que trará bons resultados para a nossa universidade? Sem dúvida nenhuma, o processo de avaliação é fundamental. Inclusive, eu estou engajado dentro desse processo porque formo parte da comissão do curso de Direito para o Provão, né? Então, tenho acompanhado o Provão desde a primeira edição, porque já é o 5º ano que estou formando parte dessa comissão, né? E a avaliação é vital. Ninguém deve fugir da avaliação. Agora, o que não se pode fazer é colocar um único tipo de avaliação. Nesse sentido, eu acho que o Ministério está agindo bastante corretamente. Talvez a imprensa não entendeu toda a filosofia da avaliação e por isso privilegia o Provão sem perceber que existem muitas outras coisas. Outros mecanismos. Que estão em andamento. Exato. Temos o que chamamos o PAIUB, Plano de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, que é uma avaliação interna. E isso, para nós, propiciou montar um enorme banco de dados que nos dá um retrato da universidade. Eu sei hoje, em cada momento, posso ver o professor fulano de tal, como é que vai. Todos os semestres, os alunos preenchem, junto com a folha de matrícula, uma folha de avaliação dos seus professores e nos dão um retrato completo. Não é um julgamento interno. Isso junto com um levantamento pleno de todas as atividades, das pesquisas feitas, das publicações realizadas, das conferências dadas, dos congressos em que participaram, etc., nos dá um retrato completo da universidade. A biblioteca. Tudo, claro. Os laboratórios. Agora, isso já é outra coisa. Aí já vem as comissões de visita. Mas que também fazem parte do processo de avaliação. Exatamente. As comissões de visita enviadas pelo MEC, além de pegar esses dados que nós podemos fornecer, tem que fazer todo um levantamento que também nós temos já feito, a titulação dos professores, qual é a carga horária de cada um, as bibliotecas como estão, as facilidades dos alunos de acessar essas bibliotecas, de utilizá-las, etc. Os laboratórios, os recursos computacionais, não só para os professores, mas sobretudo e principalmente para os próprios alunos. Enfim, o ambiente de estudo, inclusive, se deve dizer. Esse é o segundo, portanto, o primeiro aspecto é o PAIUB, né? Esse levantamento interno. O segundo, a comissão de visita, que vai. Tudo isso se reúne e se manda para o MEC. E lá tem
um outro mecanismo que chama as comissões de especialistas, diferentes das comissões de visita. As comissões de especialistas recolhem todos esses dados, comprovam, tal, enfim, e dizem, aqui parece que há isto, aqui, aquilo, aquelas dificuldades, aquelas outras, né? Muito bem. E a instituição recebe as avaliações. Mas há uma tendência, Padre Hortal, de se fazer o que essa palavra horrível estão usando aí, de ranqueamento. Bom, das universidades. Mas é que ainda há mais coisas. Além desses três mecanismos, temos a CAPES avalia a pós-graduação. E sempre também por comissões de visita. Isso é muito importante, que as comissões de visitas são compostas sempre de professores de outras universidades. Portanto, se pode dizer, são os próprios pares que vão avaliar o andamento da instituição. E, finalmente, claro, tem o PROVAU, evidentemente. O PROVAU tem as suas dificuldades, mas, para meu ver, tem muitas qualidades, muitos méritos, né? Realmente, já estando agora no ano 2000 na 5ª edição, já constitui um estímulo grande, não só para as direções das escolas, mas também e principalmente para os próprios alunos. Poderia discutir-se, e eu sou partidário, e todos os da Comissão de Curso de Direito hemos declarado isso claramente, que a nota não seja considerada secreta, mas que conste no histórico do aluno, para que o aluno também se engaje na realização do PROVAU. Aí eu quero pedir ao senhor uma partezinho para lhe dizer. O que eu tenho sentido, como pai de estudantes, de professores, etc., é que a garotada, de repente, resolveu se desinteressar de fazer o provão de uma maneira séria. Então, muita gente está entregando em branco. Assina, entrega em branco, sacrificando as instituições. Exatamente. Nas primeiras edições do provão, isso foi muito claro. Eles não foram. É. Bom, mas não podem deixar de ir, porque senão não recebem o diploma. Ah, então agora começaram aí, eles vão, assinam e não fazem a prova. Exato, sim. Mas eu acho que o número de provas em branco diminuiu fortemente. Há alguns aspectos que poderíamos discutir. Por exemplo, no Rio de Janeiro, fazer provão na tarde de um domingo me parece que não é o melhor dia, nem o melhor horário, porque todo mundo está com vontade de acabar para ir à praia. Certo. Então, teria que olhar-se bem isso. Mas me parece que aumentou, sem dúvida nenhuma, o engajamento dos alunos. Isso eu tenho percebido na PUC e tenho percebido em geral em outras instituições. Mas deveria ser ainda melhor, né? Mas, voltando à sua pergunta anterior sobre a questão do ranqueamento, usando esse barbarismo, diante de um acadêmico, quase tenho vergonha. Mas estão usando. Exatamente. Fazer uma classificação, diríamos, em bom português. Exato. Uma classificação de categoria de universidades, utilizando, como a imprensa utiliza, unicamente um parâmetro. Que é o provão? Que é o provão. Às vezes, mas muito debilmente, se tem utilizado também os conceitos das comissões de visita. Só que, como as comissões de visita não são simultâneas para todas as universidades e para todos os cursos, resulta muito difícil utilizar, é discrepante, claro, um único parâmetro para todos. Por isso, a imprensa me parece que não utiliza. Mas já digo, um único parâmetro, como é o provão, é excessivo. Colocar todo o peso nele, exatamente porque tem esses problemas do engajamento do aluno, das dificuldades de caráter externo, que pode haver, por exemplo, a UNE gritando lá fora, desce, sai fora, pelego, sei lá, tantas coisas que têm sido feitas, né? E isso, por isso, não me parece que não é bom. Não creio que essa tenha sido nunca a intenção do MEC. Não foi, não. É sabido que não tem sido. Quer dizer, o senhor acha que são mecanismos que devem ser aperfeiçoados? Exatamente. Não é? E o senhor defende também, Padre Hortal, o senhor fica a cavaleiro, porque a PUC é uma instituição classe A. Todo mundo sabe, enfim, não é preciso dizer nada. As PUCs, né? A do Rio de Janeiro, particularmente, tem um prestígio enorme, sim,
inclusive na parte de desenvolvimento científico e tecnológico, que é fundamental para a universidade. Exatamente. Isso aí não há dúvida. Mas há muita gente hoje questionando o número de alunos universitários, achando que é um número baixo. Agora, há uma contradição. Se 2 milhões e 100 mil constituem um número baixo de universitários, como ter mais universitários se dentre os universitários existentes há 30% de evasão? E como é que se compatibiliza isso? Bem, o problema em parte está em que o sistema universitário brasileiro foi montado olhando inicialmente e exclusivamente para a universidade pública, com a ideia de uma universidade absolutamente gratuita. Isso seria utópico para toda a população, é absolutamente impossível. Então, diante da necessidade de expandir o ensino universitário, fomentou-se o ensino universitário de caráter privado. Tanto que hoje quase 70% dos universitários de todo o país se encontram nas universidades e faculdades privadas. E isso não estatais. Se expressa na Constituição. Exato. Essa dualidade está na Constituição. Bom, a Constituição estabelece um princípio fundamental de liberdade de ensino. Certo. E também se estabelece um princípio fundamental de que a educação é dever do Estado e da família e direito de todos. Certo. Agora, o problema está em que dever significa, então, que tem que ser oferecido para todos. E oferecido para todos nas mesmas condições. Senão, não existe verdadeira liberdade de escolha, que é outro princípio fundamental. E pode-se estar camuflando um privilégio que a Constituição condena. Eu quase me atreveria a dizer que existe um sistema, comparando com o sistema econômico, um sistema de dumping. A universidade pública oferece o seu produto de boa qualidade, mas a um preço muito abaixo do seu custo. Por quem é coberto esse custo? Por todos nós, porque todos pagamos pelos impostos. Contribuintes. Exatamente. Claro. Exatamente. Então a universidade privada se encontra diante de um dilema. Ou oferece um produto de alta qualidade, para o qual tem que cobrar muito alto, porque é caro, sem dúvida nenhuma. O Anísio Teixeira dizia isso. Sim. O ensino bom é um ensino caro. Exatamente. Ele dizia. Ou, então, se vai conformar com um produto de baixa qualidade. E, claro, então vão dizer, vejam, a universidade só pode ser pública porque é a única capaz de oferecer produto de qualidade. Mas é capaz de oferecer produto de qualidade para todos? Eu creio que não. E então, o que acontece? Quem recebe esse produto de qualidade e não paga por ele, porque na realidade não paga mais do que uma parte ínfima, dado que a sua contribuição é através dos impostos, mas todo o resto do país também paga junto com ele. Claro. Né? Então, essa pessoa que recebe isso está recebendo na realidade um privilégio. E isso é que deveria ser revisto. Deveria haver, sim, um sistema público de apoio ao estudante, não digo às instituições, mas ao estudante carente, ao estudante que precisa de ajuda para estudar, e a todo estudante, e em igualdade de condições em qualquer instituição que seja. E aí é que vai aparecer quem tem qualidade e quem não tem. Evidentemente que corresponde ao Estado um dever de avaliação, de inspeção, de vigilância. E por isso digo, os mecanismos de avaliação para mim são fundamentais. Mas também corresponde ao Estado, por ter o dever da educação, não de ministrar a educação, mas de facilitar a educação, corresponde ao Estado, sim, dar condições para que todos possam estudar, escolhendo o sistema que se acomode às suas preferências. O senhor vê, Padre Otávio, que no ensino fundamental equacionou-se, praticamente está universalizado o atendimento. Perfeitamente. O ensino de segundo grau, o ensino médio, caminha
caminha para isso, não é? Exatamente. Tem mais de 8 milhões de alunos no ensino médio e, infelizmente... No ensino universitário, não. Ainda estamos muito longe. Inclusive, sabe que a percentagem de estudantes universitários no Brasil é inferior à de todos os países da América Latina, incluindo Bolívia e Paraguai. Não é exatamente uma honra que nós devamos comemorar. Mas, Padre Hortal, nós temos ainda muitos assuntos para conversar, o que suscita o convite para que o senhor volte aqui ao seu programa Frente a Frente. O senhor sempre que me encontra comenta a respeito dos progressos da Rede Vida, que o senhor acompanha com muito carinho. E, particularmente, o sucesso desse programa, que é seu. O senhor voltará muito aqui obrigado, todas as vezes que quiser. Certamente. Ok? Então, muito obrigado pela presença do Padre Jesus Hortal, magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no programa Frente a Frente, que coloca um ponto final. Nós voltaremos no próximo domingo, a partir das 20 horas, com mais uma apresentação. Obrigado, amigos. Até lá.